Graça e paz! Seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula EJET. Que bênção estar com você! A gente já está quase acabando esse manual, mas não fica triste, porque logo em seguida nós teremos mais um material excelente para abençoar a sua vida, a sua família e a sua célula. E nesse capítulo ele é muito especial, porque nós estamos falando sobre as histórias de famílias da Bíblia e o que nós podemos aprender com elas. Olha só que bênção! Na semana passada foi maravilhoso, nós falamos sobre Noé. Se você perdeu, volta, assiste esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado aprendendo sobre esse sacerdote que se posiciona, ele se posicionou e salvou toda a sua família. E hoje nós vamos falar de uma história que eu particularmente sou suspeita para falar, porque é uma das minhas preferidas. Nós vamos falar sobre Obed-Edom. Então fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado. O tema da nossa ministração de hoje é uma casa cheia da presença de Deus. Eu tenho certeza que isso é o que você quer e isso é também o que eu quero. Esse é o nosso desejo, que a nossa casa seja cheia da presença de Deus. E Obed-Edom foi um homem visionário, um pouco maluco, que trouxe a presença de Deus para dentro da casa dele. Você vai entender essa história melhor. O nosso respaldo bíblico está lá em 2 Samuel 6:11. Nós vamos ler alguns versículos, mas você pode ler aí todo o capítulo para entender melhor essa história. E diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Obed-Edom foi um homem que foi extremamente abençoado quando trouxe a arca do Senhor para dentro da sua casa. Nós usamos até essa analogia de que quando trazemos a célula para dentro da nossa casa, estamos trazendo a arca do Senhor, estabelecendo assim a presença de Deus. Nós vivemos um tempo na igreja onde os cultos se limitavam à igreja, esse templo aqui, essas 4 paredes. Mas nós compreendemos que é um princípio divino levar essa presença para dentro da nossa casa. E Obed-Edom nos ensina isso. Naquele tempo, no Antigo Testamento, eles não tinham a presença do Espírito Santo, assim como nós temos hoje. Quando Jesus veio, ele morreu e deixou o Espírito Santo para nós. Ele subiu aos céus, mas o Espírito Santo ficou conosco. E hoje o Espírito Santo pode estar aqui na igreja, na sua casa e conosco o tempo inteiro, porque ele mora em nós. Mas naquela época eles precisavam de símbolos que simbolizassem a presença de Deus. E a arca do Senhor era esse símbolo, que simbolizava a presença de Deus no lugar onde ela chegava. Mas você pode até estar se perguntando, tá, pastora, mas o que tem de ruim nisso? A questão é que estar com a presença de Deus não nos deixa agir de qualquer jeito. E enquanto essa arca caminhava para chegar ao templo, 2 soldados tentaram erguê-la e esses homens morreram. E houve uma comoção geral. E ninguém queria receber a arca do Senhor na sua casa. Até que um dia o rei bateu lá na porta de Obed-Edom e ofereceu para ele, e ele recebeu. Mas aquela casa foi tão abençoada por causa da posição desse homem de amar a presença de Deus. E nós vamos aprender com ele hoje. Nós precisamos entender que quando permitimos que a presença de Deus entre nas nossas casas, muitas coisas acontecem. Nós precisamos abrir mão, sim, de práticas do passado, mas em contrapartida nós somos extremamente abençoados. Talvez você esteja vivendo hoje essa fase dentro da sua casa. Parece que no primeiro momento que nós trazemos a presença de Deus, que começamos a trazer nossa família para um novo entendimento, parece que as coisas dão meio errado, né? Mas é porque Deus está reorganizando as coisas para que a sua família seja abençoada. Eu sei que o começo é difícil, mas não abra mão dessa presença dentro do seu lar. Deixa Deus colocar as coisas no lugar, porque eu tenho certeza que quando a sua família começar a viver o centro da vontade de Deus, vocês serão tremendamente abençoados. Em apenas 90 dias, Obed-Edom e toda a sua casa tiveram as suas vidas transformadas. Aconteceram tantas coisas dentro da sua casa, eu não vou conseguir nem entrar em detalhes agora, mas você pode ler lá no texto, que até mesmo eles tiveram filho. Então eles experimentaram uma colheita super abundante em todas as áreas. Eu tenho certeza que os vizinhos olhavam para eles
e pensavam: meu Deus, o que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com esse homem? E é isso que a presença de Deus traz para nós. Você já experimentou das pessoas olharem para você e dizerem: olha, eu não sei o que você tem, mas quando eu tô perto de você eu tenho uma paz, as coisas para você dão certo. É porque a presença do Senhor faz isso com a gente. Vamos lá entender o que nós podemos aprender com Obed-Edom e praticar dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, honra e obediência. Olha só o que aconteceu com ele. Nós temos até um versículo que fala um pouco sobre isso, tá lá em Provérbios 19:16, e diz assim: quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Sabe, a arca, de fato, aquele objeto, não tinha poder nenhum. A arca não tinha poder de transformar nada. Na verdade, ela era a representatividade da presença de Deus, mas a arca não era o próprio Deus. Então, por que a presença da arca dentro da casa de Obed-Edom trouxe tantas bênçãos? Porque Obed-Edom tinha uma postura de honra a Deus. E quando ele viu aquela arca, ele recebeu aquela arca, ele passou a honrá-la, não pelo objeto que ela era, mas sim porque ele sabia que aquele objeto representava a presença de Deus. E da mesma forma que ele honrava a Deus, ele preparou a sua casa para receber aquela presença. Assim somos eu e você. Por isso, quando nos reunimos na nossa casa, por mais que seja um momento simples, temos que fazer daquele lugar um altar ao Senhor. Fazer aquele momento de todo o nosso coração, com alegria. Prepare realmente uma mesa para o Senhor. Muitas vezes a gente não está num momento bom financeiramente para fazer um banquete, mas faça o seu melhor. Honre a Deus e a presença dele com aquilo que você tem de melhor, porque os frutos da honra e da obediência a Deus são bênçãos sem fim. Em segundo lugar, bênçãos da presença de Deus. Olha só o que diz lá em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo nenhuma dor. Olha só, a bênção de Deus, ela não vem acompanhada de outras dores. Ele te abençoa em todas as áreas e sem dor nenhuma. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E você sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Mas por quê? Porque aquele homem não tinha uma postura de honra para com a presença do Senhor. Então, quando aquela arca foi para Obed-Edom, tudo se transformou. Ela estava sendo transportada para Jerusalém. Quando aconteceu aquilo que eu contei para vocês no começo, todo mundo estava com medo de receber a arca na sua casa. Mas tudo depende do nosso coração. Você já conheceu alguém que conheceu Jesus, que teve a sua vida transformada, mas que tinha tanto medo de largar as práticas do passado, que acabou se entregando novamente àquilo que viveu no passado? Não faça isso, porque sempre que nós retornamos para o caminho onde viemos, nós carregamos conosco muitas dores. Mas quando a bênção do Senhor, a presença dele se estabelece na nossa vida, ela não traz nenhuma dor. Ela nos dá um caminho de vitória, de alegria e de muita bênção. E foi isso que Obed-Edom e a sua família experimentaram. Em terceiro lugar, a gente vai para o fim dessa história, que é incrível. Olha só o que aconteceu com Obed-Edom. A arca do Senhor permaneceu por 3 meses na casa de Obed-Edom, mas depois ela foi levada para o templo, onde de fato ela iria ficar. Ela ia ficar só aquele período mesmo na casa dele. Mas sabe o que acontece quando a gente experimenta de fato a presença de Deus? Nós não conseguimos mais nos afastar dela. Obed-Edom não só comprometeu toda a sua família a cuidar da arca, a servir ao Senhor, como ele dedicou toda a sua vida a estar perto da presença de Deus. Olha só o que diz lá em 1 Crônicas 26:15. A sorte da porta sul saiu para Obed-Edom e a do depósito para seus filhos. Olha só, nós imaginamos aqui, a Bíblia não nos conta, mas o que nós sabemos é que Obed-Edom, até o fim da sua vida, serviu na casa do Senhor. Ele não aceitou mais ficar longe da presença de Deus. E quando a arca voltou, ele se ofereceu para ser o porteiro ali da arca. Ele queria estar perto da presença de Deus. Porque, de fato, quando nós experimentamos essa presença genuína, não é possível mais viver de outra forma, que não seja com a presença de Deus. E eu crio na minha mente uma imagem, a nossa apóstola sempre fala isso, que eu acho que na hora que eles foram escolher as pessoas para trabalhar no templo, Obed-Edom foi o que levantou
a mão mais alto, porque ele não queria ficar longe da presença. E todas as suas gerações fizeram parte de homens que cuidaram ali da arca do Senhor. E assim será nas nossas vidas. Nós seremos tão apaixonados pela presença de Deus que nós vamos assim incendiar as nossas futuras gerações. E mesmo quando não estivermos mais nessa terra, quando formos morar no céu com o Senhor, o nosso legado permanecerá e nós estabeleceremos uma futura geração de pessoas que amam a Deus, que amam servir no seu reino. Você recebe isso? E hoje a nossa atividade fala sobre isso. Eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão aí com você, na sua célula, na sua família, que você compartilhasse sobre o legado que você deseja deixar. Como você gostaria de ser reconhecido pelos seus bisnetos, tataranetos? Como que vai ser? Como que você quer que eles olhem para você e digam: ó, minha avó era uma mulher de oração, minha bisavó, meu bisavô era um homem de Deus que onde chegava era um evangelista que pregava a palavra. O que você deseja? Porque nós precisamos desde hoje plantar no coração das nossas futuras gerações esse amor pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, a minha casa está aberta para te receber e viver a transformação que só a tua presença pode fazer. Tens liberdade para mudar as coisas de lugar. Nos ajuda a te honrar, te obedecer e te seguir. Que a minha casa venha experimentar as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não traz consigo dor. Amém. Aleluia. Nós ficamos por aqui hoje, mas eu te espero semana que vem para mais uma ministração do nosso Manual de Célula. Tchau! Deus te abençoe!